Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Muito bem, agora sim, estamos gravando. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Eu não fiz, né? O que, No gritou? começo, eu fiz um claquete. Não faz isso. Pra você. Eu achei tão bom. Eu falei que um- finalmente o Thiago não faz essa merda. É um balança-caixão pra você que tá aí do outro lado. Deu play, presta atenção. A vida já é um balança-caixão, Thiago. Não é pra dar play e fingir que nada tá acontecendo, não. Pra dar play, prestar atenção que esse é mais um episódio do Imagina Se Pega no Olho, o seu podcast gravado na sala de casa aqui para meninos, meninas, menines e todas vocês e você. E todos vocês. Todos você. O Zé do Caixão, se estivesse vivo, falava você e todos você. Isso mesmo. A gente tinha até um outro assunto que vai vir aqui em breve, tá? A gente tá com uma pautinha bem legal daqui para as próximas semanas. Sempre alternando com o Imaginas Pega no Ouvido, então, que é o nosso talk show musical. Então, a cada 15 dias tem um podcast, toda semana tem um podcast diferente para você, a cada 15 dias é um deles. Mas estamos aí nessa produção, vamos ver, né? Queremos se manter. Quer que a gente se mantenha de verdade nesse ritmo de produção? Ajuda nós, faz o Pix lá no... Pois é, vocês podiam ajudar, né, gente? Vocês podiam colocar lá e falar, dar sugestão, tipo, seria legal se vocês entrevistassem tal pessoa, e assim vai, né? Eu tô falando de ajudar financeiramente mesmo. Também foi, seria legal se vocês ajudassem fazendo Pix. É isso, faz o Pix lá no gibzilla@gmail.com. Fazendo Pix e dando sugestão. Isso aí. Bom, muito bem. A gente tinha uma pauta, só que aí a gente percebeu todo o hype que estava acontecendo em torno de uma determinada série do Netflix. E como nós somos praticamente o público-alvo dessa série. Exatamente, esse é o ponto. Vocês vão perceber que não tem convidados especiais hoje, somos só eu e a Gabi e eu, porque nós somos pais de adolescentes. E a série se chama Adolescência. E eu ainda além de ser mãe de adolescente, sou mãe e madrasta de adolescente, sou professora de adolescentes também. Tem esse pequeno detalhe. Enfim, é uma série em 4 episódios, na verdade uma minissérie, né? Enfim, como eles gostam de chamar. É uma série em 4 episódios, que é criação do Jack Thorne e do Stephen Graham. O Stephen Graham é o pai do menino, né? Ele interpreta o pai do menino que é o protagonista, dá para dizer assim, né? Da série. Para quem não lembra dele, vai se lembrar de Snatch, Porcos e Diamantes. Ele tem uma carinha bem familiar, assim. Você é um ator inglês, você já deve ter visto ele em muitos filmes. Já trabalhou com o Guy Ritchie algumas vezes e tal. Sim, inclusive fez até Piratas do Caribe, ele fez. Sim, exato. Então, assim, é um rostinho bem familiar. Tem muita gente que anda dizendo que ele parece com o Thiago Leifert, que eu acho uma injustiça. Isso pessoas, não. Mas, enfim. Aí as pessoas vão ficar com raiva do cara. E não é pra ter raiva dele. Pois é. Enfim, Adolescência é basicamente uma série que é inspirada não em uma história real, mas em muitos fatos reais, né? Apesar de eu odiar essa expressão, né? Que se é fato, obviamente é real. Mas, enfim, é inspirada em muitas histórias reais, que é essencialmente um crime cometido contra uma menina adolescente por um menino adolescente. Um menino de 13 anos, estamos falando aí. Tá? Tem uma cena super tensa, logo de prima, de cara, que tá no trailer, inclusive, isso não precisa nem ir muito longe, se você ver o trailer, você vai saber. A gente vai se dar ao luxo de fazer alguns breves spoilers aqui, porque senão a gente não vai conseguir discutir o principal motivo, né, da trama existir. Mas, enfim,
a série se inicia com um lance super tenso da polícia invadindo a casa, até com uma certa truculência, né? Assim, por se tratar de apesar de se tratar de um crime hediondo, né? Porque a menina foi morta com uma porrada de facadas, basicamente. Assim, bem... gente, né? isso não é spoiler, porque isso tá na descrição da série, tá? Não, sem dúvida. Mas então, eu falo assim, que em algum momento o menino a gente vai falar, né? na verdade, é o assassino de uma menina de 13 anos, se eu não me engano. Em um momento, você fica em dúvida se ele é o assassino. E o primeiro episódio, ele é construído justamente para isso, né? Para você não ter absoluta certeza. Mas aí, à medida que o episódio vai passando, naturalmente você vai sacando que ele é o culpado da história. Não vamos dar os detalhes de como isso vai ser descoberto, que é legal, né? Ou seja, assim, narrativamente falando, né? Ficcionalmente falando, é legal também você assistir a série e descobrir isso. Mas o ponto é, o menino estudava com a menina, né? Eles estudavam numa escola pública, não eram na Inglaterra, né? Não eram da mesma turma, mas faziam algumas aulas juntos, e ele matou a menina. E aí o grande questionamento da série é: por quê? Eu queria só tirar por que ele matou a menina? Né? Tipo, o que levou a um ato tão extremo? Eu queria tirar um rinoceronte da sala, assim. Eu nem falar elefante branco, que eu acho feio, mas tirar um... O que você tem contra o elefante branco? Porque tá em extinção, né? Eu queria, na verdade, tirar o rinoceronte da sala só para assim. A série eu gostei, a Gabi gostou, você pode assistir e não gostar, como eu conheço outras pessoas que assistiram e não gostaram. Enquanto, volto a dizer, peça ficcional, é uma série, no fim das contas, né? Legal. Tem toda a coisa da série ser, principalmente nos 2 primeiros episódios, no terceiro e no quarto, na verdade, este efeito já passa a não fazer muita diferença, tá? Mas no primeiro, e principalmente no segundo episódio, as pessoas ficaram muito, talvez, encantadas com o fato da série ser feita num plano sequência, ou quase. Só que não. Enfim, é um plano sequência, portanto, é aquela coisa que não tem cortes, mas tem. Se você reparar, tem alguns cortes ali. Pode haver um plano sequência. Plano sequência quer dizer que, na verdade, você pode gravar a câmera num movimento contínuo. É isso. Como se for no mesmo eixo, entendeu? Porém, ela pode ter ou não ter cortes. E o que estava sendo falado é que esses 2 primeiros episódios eram gravados num plano sequência sem cortes. E não é verdade, porque existem muitos pontos de corte. Muitos pontos de corte. Se você reparar, prestar atenção, mas o ponto é, como que eu falei, no primeiro e principalmente no segundo episódio, o segundo episódio se passa basicamente inteiro numa escola. Sim, envolve muitos extras, muitas pessoas, muita criança, muito adolescente, não sei o quê. Subindo escada, descendo escada. Então, assim, é de fato um trabalho muito legal. No terceiro episódio, ser ou não em plano sequência, foda-se. Não faz a menor diferença. É o melhor episódio da série, é o terceiro. E não faz a menor diferença. E ele é gravado praticamente todo numa câmera estática dentro de uma sala. Dentro de uma sala. Aí vai indo da psicóloga conversando com o menino, do menino conversando com a psicóloga, e é isso, assim, o episódio. E o quarto episódio, que é o episódio final, que é focado basicamente em como fica a família, né, depois de tudo que acontece. Então, assim, também o fato de ser ou não um plano de sequência, aquele quarto episódio, um episódio muito forte, né, mas... Tem muita gente foda-se, né? Se é plano de sequência ou não, não importa. Tem muita gente que reclamou desse quarto episódio, falando, mas meio que o menino e o crime e os comparsas dele ficaram em... a gente já vai chegar nisso. O que eu acho? Em segundo plano. Vamos tirar isso da frente, então, tá? A gente não vai ficar falando aqui, o plano sequência, o plano sequência, foda-se, entendeu? Assista, a série é boa, independente de ser ou não, plano sequência, não sei o quê, foda-se. Isso é o de menos, na verdade. Se você assiste essa série e o seu foco é, se é ou não uma porra de um plano de sequência, tá assistindo errado, né? Então tem que assistir a série de novo. Mas, enfim, o que acontece com essa série, que é uma coisa muito importante? Assim, é uma série na qual o menino, ele sofre bullying na escola e, ao mesmo tempo, assim, tem várias pequenas camadas, né, a serem analisadas aí. Mas ele sofre bullying na escola e, ao mesmo tempo, ele começa a entrar um pouco num universo
tá? E aí ele passa, isso vira inclusive um xingamento, né? Ou seja, aí as coisas vão se retroalimentando, né? Ele vinha sofrendo bullying e a gente sabe que ele sofria bullying porque aquela escola sofre, né? Tem muito bullying acontecendo, bullying, porque a gente vê inclusive com o papel do filho do principal policial que estuda na mesma escola e que sofre bullying pra caralho. Então, assim, é uma escola, de novo, uma escola pública que é um caos geral, assim, uma loucura, tal, não sei o quê. Os professores sem controle algum das crianças e adolescentes. Mas, de qualquer forma, o tal do menino, que é o Jamie, né? Ele vinha sofrendo bullying e isso fez com que ele começasse a ser cooptado por toda uma questão da machosfera, que a gente já teve um episódio aqui, né? Falando de maravilhoso, incel, né? De incel com a Joana Búrigo. Isso, sensacional, isso mesmo. Procure aí. A Joana é especialista em gênero, na verdade, sexualidade, ela é muito foda. O episódio especificamente o título dele é Red Pills. Red Pills, exatamente. Isso foi há um tempinho já, porque na verdade, esse assunto é recorrente, né? Ele vai e volta. A gente gravou na época do Calvo do Campari, né? Do Calvo do Campari, que estava fazendo aquele estardalhaço todo. No final, parece que casou com uma menina tatuada. Mas não casou mais. Já se separou, e já tá falando um monte de asneira. Bom, mas pegou a menina, né? Tipo, é isso. Era tudo antítese da menina que ele pregava lá, que tinha que ser a ideal. Mas, enfim. Eu também, na época dos ataques às escolas, que foi isso em 2022, praticamente. 2022. Eu fiz eu fiz uma palestra na escola da Tina, para professores e pais da sala dela, inclusive, não só da sala dela, mas de adolescentes, né? Que ela estava no primeiro ano. Contextualizando, caso você não saiba, a Tina é nossa filha, né? Caso exatamente. Você não faça ideia. Exatamente. Ela estava no primeiro ano do ensino médio e o alvo era justamente esse ano, né? Tipo, o alvo era o ensino médio, já tinha ocorrido uma série de se não me engano, foram 3 ataques às escolas que houve. E na época, exatamente. E aí eram todos adolescentes. Em alguns a gente encontrou braçadeira nazista, no outro encontrou Mein Kampf na mochila. Eram sempre assim, tipo, alguma coisa que, tipo, uma carta também suicida. Então, sempre uma coisa que mostrava que eles estavam envolvidos nessa machosfera, né? Nessa questão de ser cooptado por esses incels e red pills, esses caras que estão pregando literalmente ódio às mulheres. É misoginia pura e simples, assim, tipo, quer que as mulheres morram. Eles têm uma teoria lá dos 20%, né? 120%, que fala que 80 e 20. 80 e 20, na verdade, que fala, na verdade, as mulheres 80% das mulheres se apaixonam por 20% dos caras. Apenas por 20% dos caras. Então, todo o resto é um incel, todo o resto é um celibatário involuntário. Incel é o celibatário involuntário. Exatamente. Ele é um celibatário involuntário por quê? Porque ele não consegue se aproximar das mulheres, porque ele é muito legal, muito bonzinho, mas as mulheres só gostam dos rebeldes e dos vagabundos, e ele que é bonzinho, fofo, ninguém gosta de ninguém gosta de mim. Ou seja, a masculinidade, o machismo, que a gente já falou, inclusive, naquele episódio com a Joana Búrigo, é um dispositivo tão engendrado na sociedade que o cara consegue culpar a mulher por ela não gostar dele. A culpa é da mulher. Tipo, você tem que dar graças a Deus que eu tô interessado em você, mulher. Entendeu? Olha, levante as mãos pro céu e olha como eu sou foda. E você tem que ficar comigo, porque se você não ficar, você tá jogando pérolas aos pó. Olha isso! Assim, uma distorção tão grande da coisa que a mulher não tem o direito de escolher o par dela. Seja ele qual for, como for, de que cor for, de que sabor for. Não importa. Se não é aquele cara que está atrás daquela menina, então ele vai se vingar dela. Então todas as mulheres são filhas da puta, todas as mulheres merecem sofrer, porque elas só se apaixonam por 20% dos caras. É um absurdo, assim. E aí são os Red Pills. Os Red Pills são aqueles caras que a analogia com o filme do Matrix, que a gente já fala que tem a pílula azul e a pílula vermelha, e quem tomou a pílula vermelha vê o mundo como ele é. Enxerga a verdade. Enxerga a verdade. A verdade é essa. Todas as mulheres merecem morrer.
assim, em outras palavras, né? Tipo, mas é isso que eles falam, é isso que eles pregam. Eles pregam que as mulheres estão tomando o poder, nada mais do que macho que tá recalcado porque as mulheres estão galgando espaços que eles dominavam. É isso. Então, sentido ameaçado, sentido com a masculinidade dele ameaçada, e aí eles querem, ao invés de tentar melhorar, não, eles querem matar mulheres. É isso que eles querem. Eles ficam com tanta raiva que eles querem matar essas mulheres. E isso acontece demais, gente. Isso acontece demais. Então, eu fiz essa palestra explicando justamente essa linguagem que eles usam, essa linguagem digital que eles usam. O que quer dizer cada emoji? O que é o emoji da taça de vinho? O que é o emoji dos feijões? O que é o emoji da bomba lá, do negócio de explodir? O que é o emoji da cabecinha lá daqueles gigantes lá da Ilha de Páscoa? Tudo isso tem uma nomenclatura. Tudo isso significa alguma coisa, tá? Quando eles estão conversando online. E eu, assim, acho que tem uma coisa que... E aí isso também é mostrado na série. E é mostrado, só acabando, Thiago, e esse é mostrado também o enorme gap entre a polícia, os professores, tentando entender esse tipo de linguagem. E os pais, né? E os pais. Exatamente. Então, essa foi uma das razões pela qual eu escolhi fazer essa palestra também, dar essa palestra, porque os pais, os professores, a polícia, no caso, né? Mas eu sei que tem gente que está também trabalhando com a polícia referente a isso. Mas dentro do meu métier, dentro do meu alcance, eu consegui falar com professores e pais para que eles ficassem alertas quanto a esse tipo de linguagem, quanto aos lugares que os filhos deles frequentam online, esses chans masculinistas, né, o Discord e outros lugares aí que tem salas ultra secretas que os pais não sabem como entrar, não são redes sociais acessíveis para todo mundo. É uma rede social que você não pode rastrear pessoas, tem muitos problemas, por isso que a gente bate na tecla de regulamentar as redes sociais, a gente bate muito nessa tecla, porque a falta de regulamentação nas redes sociais é uma das causas desses caras que cooptam, esses masculinistas, esses caras mais velhos que cooptam essas crianças, estarem fazendo a festa, tá? Sim. E isso não tô falando só em rede social, tipo Facebook, tipo, essa galera não usa Facebook, tá? Esquece, não tá no Facebook. Essa galera tá no Discord, essa galera tá no TikTok, essa galera tá em até outras redes sociais que os pais não fazem ideia que existam, tá? Que existem muitas outras. Mas o legal da série, no fim das contas, foi o fato deles terem... Eles nem se focaram em outras redes sociais, né? Ou seja, parte da trama, no fim das contas, quando ela começa a ser desvendada, digamos, pelo comportamento digital, que é isso, né? Em um certo momento, a polícia está ali focada na imagem que eles pegaram nas câmeras de segurança, nas fotos que foram tiradas, não sei o quê. Das trocas de mensagem entre eles. Então, mas aí o legal é que, no fim das contas, o filho do policial que sofre bullying também, não sei o quê, ele... ensina o pai a enxergar as mensagens que são trocadas no Instagram, que o foco da série é o Instagram, ou seja, as fotos são trocadas ali, não tem, a gente nem fala sobre outras redes, nem nada do gênero ali, porque isso é uma rede aberta, tá ali também, tá? Eles estão ali a olhos vistos também, isso está acontecendo a olhos vistos, só que tem códigos que os pais não entendem, né, no fim das contas, né? E aí eles ficam perdidinhos, tanto a polícia quanto os professores, ficam perdidos, mas o que quer dizer esse emoji? Aí, quem vai ajudar justamente é o filho adolescente do policial que chega e fala, pai, você tá falando que ele era amigo dessa menina? Mas ele não era. Olha aqui, esse emoji, esse daqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, quer dizer que ela odiava ele. Né? E aí, o cara vai se dando conta que ele tá fora de uma bolha, que ele tá que ele não entende aquele tipo de comunicação. Isso é muito, gente, isso é muito, como é que se diz? Isso é muito crucial dentro dessa geração, tá? Nós que estamos nas faixas dos 30, 40, e eu tô com quase 50 já, mas a nossa geração, assim, tipo, até millennial não, porque já nasceu com um celular, mas principalmente a geração Z, que é a geração que tá sendo retratada na série, ela nasceu dentro das redes sociais. Nasceu.
A gente não consegue conceber o que é você nascer com a internet. Eu não consigo, tipo, eu vivi a minha infância sem internet. Exato. Sem internet. Tipo, infância internet e parte da adolescência. adolescência, exatamente. Então, assim, eu fui depois aprender o que era internet, ela me abriu portas, enfim, internet é maravilhosa, porém, a gente tem que fazer o exercício de tentar se imaginar como um ser humano que é criado com as redes sociais. Dentro das redes, já nasce, é um outro mundo, tipo, um outro mundo, literalmente. São dois mundos, tem o mundo real e tem o mundo das redes rede sociais. social, com o celular na mão. Exatamente, isso, digital. sim. Uma geração digital. A gente não sabe. A gente não sabe o que é. A gente não sabe o quão nefasto. A gente está aprendendo agora. Agora que nós estamos vendo, depois de 40 anos de internet, praticamente, né? 30 anos. Talvez um pouco menos, sim. Mas 30 anos, 35 anos de internet, que a gente está começando a ver que existem certas coisas que não são legais. Que agora a gente está começando a ver os efeitos colaterais de ser cronicamente online, os adolescentes estando direto nas redes sociais, cometendo suicídio, tem transtorno alimentar, tendo vários transtornos mentais, tudo advindo do uso excessivo das redes sociais. Agora que a gente está começando a ver isso daí, agora que essas coisas estão começando a aparecer pra gente. Mas isso tá aí 30 anos carcomendo a cabeça das gerações, entendeu? Eu comecei a usar a internet com 15 anos de idade, na verdade. Então, assim... Eu comecei um pouquinho mais velha. Mas qual que é a minha grande questão aqui, que eu acho que é importante? A série, ela é muito importante porque aí teve gente que falou que ela dava respostas demais, que era muito didática, e gente falando que ela dava respostas de menos, que ela era pouco didática. Sim, eu não acho que a série é muito didática, pelo contrário, ela é provocativa, e acho, inclusive, que é uma série, por ser curta, ela não fica atrás das respostas fáceis. Os amigos dele, do menino, o que aconteceu? Não importa para a história. O que aconteceu com os amigos dele não importa para a história. Não precisa contar a história dos amigos dele. E o que aconteceu com a menina lá, que é amiga da menina que morreu, que fica revoltada, não sei o quê. A revolta dela e o papel dela, que fala da relação que ela tem com a mãe, não sei o quê, é só mais um retrato. Serve para aquele momento da história. Depois ela sai da história e não importa para a história. Então, assim... como se fosse, na verdade, assim, gente, como se fosse vários polaroides de vários adolescentes diferentes. Mesmo o filho do policial também, gente. Então, são vários polaroides de adolescentes em circunstâncias diferentes, que são diferentes, que pensam de forma diferente naquela história, mas não necessariamente eles fazem parte da narrativa. A narrativa ainda é o menino e a família. É isso. A narrativa é o menino e a família. Porque é isso que o produtor e o ator da série, no caso, o pai do Jamie, quis focar. Ele quis focar no que os pais poderiam ter feito para impedir aquilo. Então é um alerta que ele coloca ali. Isso é uma coisa muito legal. Tem o que eu ia falar. Tipo, o que nós fizemos ou deixamos de fazer, o que nós fizemos a mais e o que deixamos de fazer, o que fizemos de menos, para que chegasse a esse ponto, ao ponto de um menino que é feliz no mesmo... A família, são uma família que tem 2 filhos. Tem uma menina um pouco mais velha, que é um doce de menina. Ela é mais quietinha, ela é lá dela, ela também usa rede social, ela tá começando a namorar um cara. Assim, a menina não tem problema nenhum, é uma mulher, tem outras coisas, tem outras questões que estão aí também que cerceiam, né? Porque por ela ser mulher. Mas é isso, tem uma hora que eles olham pro outro e falam assim, da onde ela veio aí, né? Tipo, porque aconteceu uma tragédia tão grande com o filho mais novo, e aí a mulher fala de nós. Ou seja, eles foram capazes de criar as 2 crianças da mesma forma. Acho que é uma coisa importante dizer... Só que a menina é um pouco mais velha e é mulher. Então, mas aí tem uma coisa que é importante dizer, que é o seguinte, que eu acho que é muito legal, que em nenhum momento, e isso é uma coisa também que eu vi muita gente falando, não sei o quê, blá, 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 criando conexões entre as coisas. Em nenhum momento a série justifica o que o menino faz pelo bullying que ele sofreu. Não, né? Ou seja, as coisas não tem esse nexo causal. Então, não tem, ele sofria bullying. O bullying ali, ele existe basicamente para servir como uma porta de entrada para mostrar
para os pais, para os policiais, para os adultos, basicamente, da série, que existem códigos e conversas ali que eles não estão entendendo e que elas levam para uma outra conversa. Então, ali o bullying serve para isso. Tá? Então, não diz que é certo o que a menina estava fazendo, não tem nada de julgamento moral. Mas ao mesmo tempo, o menino matou por causa do bullying. Não é esse o ponto. Tá? Até porque, isso gente, é né, vamos combinar. Se tinha bullying, então tinha que conversar, sentar e conversar. Esse é o grande questão da série. É aquela coisa, se tivesse... Sabe aquela brincadeira que falam, se o Batman tivesse feito terapia, não existiria Batman? É isso. Né? A grande questão dessa série é a mesma coisa. Se os pais tivessem sentado e conversado com os filhos, se os pais tivessem se interessado mais pela vida dos filhos, entendessem os filhos, conversassem, trocassem, se interessassem, nada disso teria acontecido. Ou talvez tivesse chegado perto e não teria de fato acontecido. Entendeu? Tem uma cena muito boa, que inclusive quando o filho do policial vê que o pai tá perdidinho, indo de sala em sala, falando, se vocês tiverem alguma pista, né, do porquê o Jamie fez uma coisa dessa, ou então da arma que foi usada no crime, se vocês souberem alguma coisa, vocês vêm falar comigo. E aí todos os adolescentes começam a tirar sarro do policial, falam, você tá louco, vem falar com a gente. Você não tem nem a mínima ideia de como isso aconteceu, tá na cara, sabe? Tipo, os adolescentes começam a tirar sarro da polícia, porque a polícia tá perdida. Aí o filho do policial fica com dó do pai. Chama ele e fala, pai, chega aqui. E aí ele decifra esses códigos do emoji do pai. E aí depois o pai comenta com a parceira, né, de polícia, e ela fala, essa foi talvez a conversa mais longa que a gente já teve. O próprio policial não conversa com o filho dele. Exatamente. Não conversava. O menino também era um doce, tudo bem. Nem todo mundo que, tipo, também tem uma relação assim com os pais vai virar um masculinista e vai sair matando a galera. Não é nada disso. Mas o que quis dizer é que é senso comum isso. Os pais não... Primeiro, existe muita gente vem conversar comigo, vem falar sobre a minha criação com a Tina, acha muito legal, putz, você tem uma relação muito boa, tanto com a Tina quanto com a Sofia, que agora é uma adulta, e da qual eu me orgulho demais, né, das decisões que ela toma, como mulher, como cidadã. Então, mas ela também passou por uma adolescência turbulenta, porque a adolescência é turbulenta para todos nós. E a primeira coisa que eu chego e falo, quando eles vão falar, putz, eu não consigo falar com meu filho, porque é muito difícil, ele não me ouve, ele não me... Eu paro e falo, você se lembra quando você era adolescente? Sim. A primeira coisa que eu falo, como você era com seus pais quando você era adolescente? Às vezes, cara, a grande parte dos pais, ele esquece que ele também já esteve naquele lugar. Eles esquecem, parece que aquilo passou, aquilo nem fez parte da vida deles. E aí eles se colocam num lugar, como o próprio nome já diz, paternalista, que você só tá ali para ensinar. Só tá ali para ensinar. Só tá ali para ensinar. Só tá ali para prover e dar bronca. Prover e dar bronca. Prover e dar bronca. E as coisas não são assim. As coisas não são assim. Uma relação é construída e é construída com o seu filho desde que ele nasce. E não é só porque ele consegue pegar um ônibus sozinho e fazer um ovo frito e tem uma identidade que ele é adulto. E aí você larga a mão, fala, agora ele já sabe fazer, ele já não morre de fome, ele já sabe tomar banho sozinho, ele já sabe se locomover sozinho, não precisa mais de mim. Cara, eu vejo pais largando o filho, literalmente, largando, não sabe onde tá, não sabe com quem tá, não sabe o que tá fazendo, tá trancado no quarto, e mesmo assim não vai lá, não bate, não fala, filho, tá tudo bem, você tá com fome, como foi a escola? O que você tá fazendo? Cara, assim, conversas banais, eu não concebo na minha cabeça como que um pai não pode ser amigo daquele bebê que você gerou. Sabe? Sim. Aquele bebê que você gerou, que agora talvez não precise tanto de você, mas precisa, assim, desesperadamente. Precisa em outras instâncias, precisa de outro jeito. Não precisa que você fique lá fazendo comida, trocando a roupa, nada disso, mas ele precisa de guia, e precisa de... Como é que chama? Direcionamento. Direcionamento, exatamente. Precisa de direcionamento. Ele precisa de direcionamento, ele não sabe. Então, vocês têm... Muitas vezes a gente também não sabe. Quantas vezes eu cheguei para minha filha e falei, eu também não sei que decisão tomar. O que é melhor para você? Vamos sentar aqui, vamos
Vamos enumerar aqui os pontos, vamos ver o que vai ser melhor, o que não vai ser, quais são as probabilidades. A gente decide junto. A gente decide junto. Às vezes não tô falando que você, como pai, com todo o perrengue que a gente já carrega na vida, né, com conta para pagar, trabalho pra caralho, às vezes crise no casamento, saúde, mil coisas que passam pela nossa cabeça, ainda tem que, tipo, eu tenho aqui que sentar e guiar meu filho. Sim, esse é o seu papel. Enquanto ele ainda não souber se guiar sozinho, o teu papel é guiá-lo. Então, assim, não é porque eu tô falando que você não faz o suficiente, mas você precisa conversar, precisa estar perto, precisa estar presente. Quantas vezes, por exemplo, em conversa banal, tipo, que tipo de filme você gosta? Vamos assistir um filme que você gosta, não um filme que eu gosto. Que você gosta. E não ficar, filha, mas você gosta desse filme? Mas credo, que coisa horrorosa. Quanta violência. Não, senta e assiste. Se você não gostar de algum ponto, se tiver algum ponto que te incomoda, você chega e fala, filho, por que você gosta de filme assim? E às vezes pode ser que você continue não gostando e ele continue gostando, exato, porque vocês são pessoas diferentes. Isso não faz, exatamente, isso não faz dele uma pessoa ruim. Porque ele não gosta das coisas que você gosta. Aprenda, ele não é sua extensão. Não é você. Exatamente, seu cordão umbilical ali, principalmente para as mães, já foi cortado, e a partir daquele momento, ele já não é mais você. Ele é outro ser. Outro ser que vai ter outro pensamento, vai ter outras opiniões, vai traçar o próprio caminho, por mais que você tenha educado, por mais que você tenha mostrado coisas, ele vai para outros lugares. Quantas vezes minhas filhas já me mostraram bandas, por exemplo, que eu não conhecia e eu amei? Amei. Sim. A Tina vive mostrando coisa legal. A Sofia me mostrou coisas muito legais. Quantas vezes elas têm acesso a lugares que eu não tenho? Eu falo, putz, já foi nesse lugar? A Sofia me mostra um monte de lugar legal. Nunca fui. Vamos junto, vamos. Vamos em tal lugar? Vamos. Já foi naquele restaurante? Não. Gente, eles estão... Deixa eles descobrirem o caminho deles. E aí, mas você faça parte disso, né? Acho que tem uma discussão importante também que existe na série, que é o fato de... A gente está falando de um menino. Homem. Masculino. O terceiro episódio da série, que é basicamente o episódio que se passa, o menino já está num centro de reabilitação, tipo uma FEBEM, né? Tentando trazer para a nossa realidade aqui. E aí tem uma psicóloga que foi contratada pelos pais, uma psicóloga independente, foi contratada pelos pais para ajudar a montar o caso, né, porque ele vai a julgamento, aquela história toda. E uma coisa que ela tenta entender a todo custo, e o menino tem reações que são assim, o menino é impressionante, assim, o menino é um ótimo ator, inclusive, aliás. Nossa, é uma fenomenal, o menino é uma descoberta maravilhosa. O menino chama Owen Cooper, o nome do ator. Ele começa, ele é pequenininho, franzino, não sei o quê. Aí quando começa o primeiro episódio, você acha ele fofinho, você fica com pena, tal, período pororó. Nossa, coração quebrado, você fala, meu Deus, como esse menino se meteu nisso, por que ele fez isso? Aí no segundo episódio ele não aparece, o episódio todo na escola, basicamente se passa inteiro na escola. Na verdade você fica sabendo das amizades dele, com quem ele andava, outras pessoas, opiniões de outras pessoas sobre ele, aí a coisa também começa a mudar um pouco, você fala, opa. Aí tem o terceiro episódio, que é o episódio que você vê uma faceta dele, que é uma faceta diferente, ou seja, uma faceta que aqueles comentários nas redes sociais começam a mostrar um pouco. E o que a psicóloga, ou seja, aqueles comentários, de novo, que os pais não entendiam, que a polícia não entendia, é só o menino sendo engraçadinho, é só ele sendo fofo. E aí o que a psicóloga tenta entender são duas coisas. A relação dele com o pai e, portanto, como ele se enxerga enquanto homem na figura paterna e como o menino enxerga as mulheres. E a relação, assim, a cena, o episódio inteiro é muito tenso. Muito tenso. Exatamente isso. E ela, assim, ela se baseia nesses dois pontos. Ela quer saber como que ele qual é a relação dele com a masculinidade, né? Como que ele se enxerga como ser masculino, o que ele entende por masculinidade. Partindo do pai, que é a primeira referência. E aí a gente também fica o tempo todo buscando no pai uma falha. Você fala, o cara é... Mas olha só, era isso que eu queria, uma coisa que isso eu queria falar. Isso é muito louco, porque na verdade o pai não tem, não é, o cara é super legal. Mais ou menos. E aí eu acho um ponto interessante. Que isso eu acho que é uma coisa legal ele é da série.
O pai, ele não é um arrombado que bate na mulher, Nada bate nos disso, filhos, nada, não sei o quê. Mas ele é um típico exemplo Sentado, do homem. é. Aqui eu quero trazer, não é falando que a Gabi estava falando da Tina, da Sofia, não sei o que, eu quero trazer um exemplo meu, assim. Tá? A minha relação com meu pai sempre foi muito difícil. Meu pai era uma pessoa que não, na infância, na adolescência, não sei o que, muito introspectivo, muito silencioso, não queria conversar, não dava essas aberturas, mesmo quando eu tinha dúvidas, quando eu tinha questões e tal, não sei o quê. E meu pai lembrava muito este pai, ou seja, era alguém que esse pai da série, ou seja, alguém que claramente tá ligado ali na família, Que é carinhoso com a mulher, com os filhos. que é carinhoso até um determinado ponto, assim, carinhoso até a página 2, até o que ele consegue ser carinhoso, porque ele, como homem, foi criado para não ser tão carinhoso assim, que você não é coisa de viado. Mas ele é meio sexual com a mulher, ele tem... Não, tudo bem, com a mulher, mas tô falando com os filhos. Com os filhos não é criado para ser carinhoso, né? E tanto é que ele tem uma... Assim, para ele dar um abraço no filho, no primeiro episódio, que é o episódio que eles estão na delegacia, tem isso pra caralho, a polícia apresentando prova, caralho, demora muito tempo, porque ele fica como representante legal do filho, então ele fica na sala de interrogatório, ele fica quando o menino é revistado, não sei o quê. E ele demora muito para dar um abraço no filho, muito, assim, aquela situação tensa acontecendo e, meu, esse é o filho, cara, saca? Mas aí o menino, quando tá nesse terceiro episódio falando com a psicóloga e ele começa a falar do pai... Nessa altura ele já tá numa instituição, na verdade, para menores, tipo uma FEBEM. Ele já tá lá, tá longe dos pais, ele tá detido, né? E aí ele recebe semanalmente ou não, diariamente, semanalmente, acho. Eles revezam dois psicólogos, um homem e uma mulher. Isso. E aí, exatamente, por semana. E aí vem essa psicóloga, semana sim, semana não, conversar com ele. E ela, na verdade, assim, me lembra muito essa minha relação com meu pai, porque aos poucos ela vai arrancando informações do menino, e você vai descobrindo que o pai é o típico pai que trata o olhar masculino dele é assim, eu sou meio bronco, eu sou meio duro. E aí ele fala que o pai, ela pergunta várias vezes, de várias formas. Ele fica com raiva, né? O que você quer tanto saber do meu pai? E aí ele conta que o pai, quando ficava nervoso, às vezes batia na mesa, dava um soco na parede. E aí o menino fica... Você percebe uma fragilidade ali. Ela consegue quebrar um pouco essa imagem que o menino, a autoimagem, na verdade, que o menino tinha da própria masculinidade. E o quarto episódio, que é o episódio que é focado na família, ou seja, o que aconteceu, o menino já está preso há um ano, né? E a família, obviamente... aniversário dele, do pai. É aniversário do pai e tal, não sei o que, e o pai... Acontecem coisas nesse quarto episódio que o pai não sabe lidar, ele não sabe elaborar com a própria emoção, ele não chora, ele vai chorar, na verdade, só num último momento, assim, muito específico, quando ele tá sozinho, mas ele tenta elaborar as emoções dele, ele não consegue, mesmo quando acontecem algumas coisas assim, ele só sabe lidar, num primeiro momento, com raiva, mas ele não consegue lidar com uma frustração, assim, por exemplo, sabe? Isso é uma coisa que, eu sou o provedor, eu não posso deixar isso acontecer, eu não posso falhar. Então, assim, isso que eu acho uma coisa muito legal também, essa discussão é uma discussão interessante, né? Ou seja, sobre a masculinidade, né? E aquela história toda que a gente fala sobre a masculinidade tóxica e tal, enfim, esse papel é um papel que os incels, red pills e afins em suas comunidades online tentam... Exaltam. Não, eles tentam, na verdade, não exaltar, eles tentam construir uma outra visão do que eles acham que deve ser o homem de verdade. O homem de verdade deve ser aquele cara que não baixa a cabeça para a mulher, que se a mulher fala qualquer coisa, não sei o quê, não admite o erro para uma mulher, é ele que manda, a mulher tem que cozinhar em casa, aquela história. Gente, é tipo o cara dos anos 50, é isso. Ele não tem que lidar com emoções. Às vezes da caverna, né? Exatamente, não lida com emoções, não sabe lidar com emoções, quem faz terapia é viado, quem chora é viado, quem ouve mulher é viado, é sempre assim, tipo, é tudo, o homem acima de tudo,
Tipo, a decisão dele é lei, o que ele fala é lei. Alfa. O que ele exatamente é alfa, ele lidera, os outros seguem, né? E, gente, vamos combinar, em 2025 a gente não tem, sabe, expectativas, carros voadores, realidade, masculinismo e nazismo, sabe? Pelo amor de Deus. Eu queria ler alguma coisa aqui que às vezes a gente tem umas expectativas para os filhos, né? Quando a gente tem filho, uma das coisas mais que a gente mais tem que se desprender é de expectativa. Porque a gente tem que pôr na cabeça que os filhos são seres diferentes de nós. Exato. Não é porque eles nasceram da gente que eles vão ser parecidos conosco. Não vão. As minhas duas filhas são completamente diferentes de mim e são diferentes entre si. Exato. Exatamente. Pode ter um traço aqui, outro ali, pode, tipo, o jeito que eu ensinei a falar, o jeito que eu ensinei a agir, muita gente fala, putz, a Tina fala do jeito que você fala. Por quê? É claro, né? Tipo, a coisa que a gente vai assimilando. Mas a personalidade da minha filha é completamente diferente da minha. Completamente diferente da minha. Ela é mais introspectiva, ela gosta de ficar em casa, ela é mais nerdzinha, ela não é sociável, né? Tipo, toda uma questão diferente, ela lida diferente com o mundo, ela carrega o mundo nas costas, eu sou completamente foda-se o mundo. Cada um com seus problemas, cada cachorro que lamba sua caceta, e ela é uma esponjinha do tipo, não, eu tenho que consertar o mundo, porque tá tudo errado, eu vou fazer diferente, né? Tipo, a síndrome de Salvador, é claro que existe toda uma questão da personalidade dela e da idade também, que a gente sabe que isso é muito um afã da adolescência, né, do jovem, né, de querer mudar o seu entorno, mas acho que é muito louco também, porque no fim, aí a gente conhece outros jovens, outros adolescentes que também são diferentes, né? Exato, ou seja, né, o Gabi estava dando aula para um grupo de adolescentes, estava dando aula de filosofia, não sei o quê, para uma galera lá em Sapopemba, tal. Galera da periferia, que tem uma outra visão do mundo. É um outro tipo de adolescente, uma outra pegada, tem outros problemas. Tinha muita menina que chegava e falava, professora, você me passa esse resumo, porque assim, eu dava aula com PowerPoint, né? Tipo, apresentava a aula e depois eu liberava esse PowerPoint para eles estudarem. Aí ela falava, professora, que bom que você faz isso, porque eu não tenho tempo de estudar, de lembrar, de anotar, porque eu tenho que vir para cá cedo e à tarde eu tenho que cozinhar, fazer a janta, ajudar minha mãe e cuidar dos meus irmãos. Sabe, gente, ela tinha uma vida de adulta. A mãe dela trabalhava no final de semana, eu dou aula aos sábados, e ela, aos sábados, ela ia de manhã fazer o curso, e à tarde ela ia cuidar dos irmãos, e ela só tinha tempo para estudar à noite. Olha isso, uma outra vida, outros problemas. Então ela falava, ainda bem que você resume tudo, professor, porque assim eu não preciso me preocupar. Eu presto mais atenção em você falando do que ficar escrevendo o que você põe na lousa. Então, assim, sabe? Tipo, um monte de coisa. E tem várias... Outra aluna minha chegou e falou, professor, eu gostei, porque você... eu estava explicando, na verdade, o início da democracia, como o nascimento da democracia, então... Desde das polis lá na Grécia Antiga, né? E aí toda a questão da democracia, e depois burguesia na Idade Média, e depois o liberalismo com o iluminismo. E aí ela falou, professor, que legal que você destaca bem o papel das mulheres e quanto elas foram deixadas para trás, e blá, blá. Ou seja, eles percebem isso, tudo eles percebem. Eles iam falar comigo, tipo, adolescente não é burro, gente. Adolescente não é burro, não é criança, mas também não é adulto. E não é burro. E você precisa conversar com eles. Precisa tratá-los como seres inteligentes que são. Não faça pouco no adolescente. Não faça pouco no adolescente, que senão ele vai dar nó em pingo d'água com você. Ele vai provar que ele é esperto. E aí fica uma briga de foice. Mas aí tem uns pontos aqui que eu queria falar, que é essa primeira que eu falei, que é a expectativa dos adolescentes. A gente não pode ter essas expectativas, tipo, grandes expectativas, né? Do tipo, eu quero que ele seja médico. Não, você já perguntou para ele se ele quer fazer medicina? Acho que é importante, né? A expectativa é sua. Exatamente, né? A expectativa é sua, ou seja, eles não são sua segunda chance na vida. Seus filhos não existem para realizar seus sonhos.
não conquistados ou carregar suas ambições. Eles são indivíduos únicos, com valores, paixões, caminhos que podem divergir radicalmente dos seus. Celebrar essa diferença é honrar quem eles são verdadeiramente e não quem você gostaria que eles fossem. Isso é muito importante. Eu gostaria que meu filho fosse tal coisa. Mas já que ele não é, né? Então, não é isso, gente. É celebrar a diferença. Ele é diferente de mim. É isso. Vai fazer outras escolhas. E que bom, né? Aí, você não é o autor da história dos seus filhos, tá? Você pode até ter alguma influência, mas você não tem ingerência sobre a vida deles. Por mais que você oriente, sua voz é apenas um fio na tapeçaria intrincada da existência que eles tecem. Eles enfrentarão tempestades que você não previu, farão escolhas que você não vai aprovar, e escreverão capítulos que nunca passaram pelo seu esboço, ou seja, coisas que você nunca viveu. Nunca viveu, eles vão viver. Porque sempre, eu sei, porque eu já passei por isso, mas tem muita coisa que eles estão passando que você não passou. E é isso aí que você tem que sentar junto e descobrir como resolver. Você não sabe, né? Você não passou, até porque não era nenhuma coisa geracional da sua época. Então, sua missão como pai não é ditar o enredo da vida deles, mas equipá-los com resiliência para que eles possam navegar sua própria jornada com autonomia e coragem. Então, tá do lado. Sabe, tá do lado. É o que eu sempre falo. Quando você escuta um filho, você tem que escutar. Você não tem que escutar pensando na bronca que você vai dar. Se o filho fez merda, tudo que você falar vai entrar numa orelha e sair pela outra. Ele já vai arcar com as consequências da merda que ele fez. Então você sente e fala, você sabe que você fez merda, né? Eu não preciso ficar 2 horas falando no teu ouvido. Então, já que você fez merda, então vamos aqui lidar com as consequências do que você fez. O que vai acontecer agora? Você vai fazer isso, vai ficar sem aquilo, não vai poder fazer mais isso, não vai ter mais aquilo. A liberdade que você tinha para fazer isso não vai ter mais. Vamos voltar 3 casas na vida adulta. E assim vai, voltando e indo, o tempo todo, até que uma hora eles vão sozinhos, tá? Mas é isso, você precisa escutar seu filho, você não pode escutar seu filho já pensando na bronca que você vai dar, se colocando no papel de superior, uma pessoa que nunca erra, uma pessoa que tá ali só para dar bronca, só para exercer a autoridade e não a empatia, tá? O teu filho precisa confiar em você, gente. Se seu filho não confiar em você, aí a comunicação não vai existir. Mesmo. At all. E a coisa de conversar, de ouvir o filho, tem essa história, né? Ou seja, ouvir de verdade mesmo. Ouvir sem julgamento. Não só sem julgamento, com interesse genuíno. Não é tipo, todos os psicólogos me dizem que eu tenho que ouvir meu filho. Tá bom. Aí você senta para conversar com seu filho, pega o celular. Tá falando, você cata o celular. Porque tem isso. O celular é uma questão para os adolescentes e é importante discutir e entender os limites da utilização de redes sociais, de plataformas, de celulares, de tablets, whatever. Mas você, querido adulto, também é uma pessoa que se vê dominada por esta caixinha preta. E aí com que autoridade você vai chegar pro seu filho e falar, você fica muito no celular? Se você não larga o celular. É conversar com interesse genuíno. Então façam coisas que não precisam usar o celular. É isso. Façam coisas, joguem jogos de tabuleiro, joguem videogame. Queira ou não, é um outro tipo de tela. Aprende que o celular ele pode ficar ali no canto, tá tudo bem. Exatamente. Nada vai acontecer. Assistam um filme junto, gente. Nada vai acontecer. Sabe? Faça outras coisas, vai passear, andar de bicicleta. Nenhuma conversa no seu grupo do WhatsApp importante o suficiente vai acontecer naquele período que você está conversando com o seu filho. Pode ficar tranquilo. Exatamente. De verdade. Então, escute o seu filho, olhe nos olhos do seu filho, sem celular, sem ficar prestando atenção no jogo. Sei, fala. Como foi a escola hoje? Que legal. E você olhando lá o jogo do Corinthians. Não, gente. Dá atenção pro filho, para ele, ali. É igual criança. Você não pode ficar fazendo outra coisa enquanto você está olhando uma criança. Criança exige 100% da atenção. O adolescente também. Newsflash. O adolescente também. Tá? Ele precisa de atenção. Ele quer ter atenção. Tá? E quando ele não tem essa atenção, ele começa a chamar a atenção. Ele começa a fazer coisas para que os pais prestem atenção nele. Exato. Começa a se meter em encrenca, né? 3, a decepção é inevitável e necessária. Olha só, pais, vocês vão se decepcionar com seus filhos. Vocês vão se decepcionar. Eles vão tomar decisões que você não tomaria. Eles vão tomar decisões que você gostaria que eles não tomassem.
tá? Eles vão para caminhos que talvez você não gostaria que eles fossem. Por ser perigoso, por ser uma escolha difícil, porque você quer proteger, 1000 coisas, tá? Porque às vezes você tem preconceito, e tem mesmo, e você precisa trabalhar isso dentro de você. Então, 1000 coisas. Seus filhos falharão, quebrarão promessas e em algum momento escolherão caminhos que você considera errados. Essas decepções são, muitas vezes, expressões da autonomia deles. Amar incondicionalmente significa abraçar não só seus acertos, mas também a beleza caótica de seus ensaios e seus erros. Exatamente. Porque é isso que a adolescência é. A adolescência é ensaio. É um ensaio para a vida adulta. E nesse ensaio, eles vão falhar. Eles vão falhar. Poxa, mas eu dei o carro na tua mão e você bateu o carro. Não, ué. Eles estão testando limites. Eles estão testando os seus próprios limites o tempo todo. Ninguém tá falando que você não pode ficar puto, tá, meu? Exato, exato. Você claro. Óbvio que você pode ficar puto. Mas não claro, é ficar gente, puto ninguém tá mesmo. mandando aqui vocês serem uma Madre Teresa de Calcutá. Não é Pelo assim. amor, né? Mas vocês, lembre-se que o adulto na história são vocês. Exatamente. O adulto na história são vocês. Então, como vocês vão reagir também diz muito sobre como seus filhos vão agir dali para frente. Exatamente. Porque se você for sempre estourar, sempre for que ficar puto, que blá, 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 eles não vão mais confiar em vocês, não vão contar mais nada. Não vão fazer mais nada, não vão pedir mais nada. Eu falo, não, puta, vou ouvir 2 quilos de merda, não vou nem falar pro meu pai, vou ter que fazer escondido. Exato, exatamente. E quem nunca? Quem nunca? Eu quero que levante, que atire a primeira pedra, quem nunca fez nada escondido dos pais? Porque ali você sabia que ia dar merda. Ali você sabia que os pais, a tolerância deles ia até aquela linha vermelha. Então é isso. Se você não for essa pessoa que... Não, filha, você pode falar qualquer coisa para mim. Eu chego para minha filha e falo, filha, você pode falar qualquer coisa para mim. Qualquer. A mãe vai ouvir. Não quer dizer que eu vou aprovar. Não quer dizer que eu vou concordar. Né? Exatamente. Mas eu vou ouvir. E às vezes, quando eu fico muito puta, eu falo, eu não vou falar com você sobre isso agora. Porque eu vou precisar elaborar aquilo dentro de mim. Eu vou precisar para não esfregar a cabeça do adolescente na brita, entendeu? Para não perder meu ré primário com o meu próprio filho. Porque a gente tem essa vontade também de socar. Então, assim, eu não vou falar sobre isso agora. Eu ouvi, respirei e falei, puta que pariu. Vou dar uma volta na esquina e vou pensar no que eu vou fazer para não te enganar. Quantas vezes eu já não falei isso? Quantas vezes eu falei, eu vou dar uma saída, porque senão eu quero a tua cara. E é isso. E o adolescente, ele precisa entender essa atenção, ele precisa ver que você está ali, que você não fez o que você teria vontade de fazer, que você é adulto, por isso que você controla as suas emoções. Exatamente. E aí ele confia em você. Ele se baliza nisso. Ele fala, minha mãe não vai fazer isso comigo, porque ela me ama, mas ela tá puta. Eu tô sentindo que ela tá puta. Certo? Então, assim, depois, o afastamento é um ato de amor, quando saudável. Gente, respeite também quando teu filho não quiser conversar. Isso é muito difícil para mim, tá? O Thiago tá aqui de prova. Quantas vezes eu discuto com a Tina, já discuti com a Sofia, e eu quero lá bater no... Elas estão dentro do quarto, eu quero lá bater no quarto. Mas então, o engraçado é que eu quero continuar a conversa, e o Thiago fala, não, conversa agora. Não fala, espera, deixa maturar, deixa chorar, deixa ficar lá chorando, deixa falar, né? A independência deles dói, mas é um sinal de que você cumpriu parte do seu papel. Prepará-los para existir sem você. Segurar com força demais pode sufocar. Soltar com sabedoria é permitir que eles descubram a própria força. Você não se tornou obsoleto, apenas deu espaço para que eles fossem protagonistas da própria história. É isso. Isso é muito importante. Existem segredos e segredos, tá? Seus filhos vão, por mais que minhas filhas contem tudo para mim, e elas contam, elas têm segredos que elas não vão contar para mim. E tudo bem. Exatamente. E tudo bem. Eu confio na educação que eu dei para elas o bastante para saber que nenhum desses segredos é um segredo nocivo. É um crime, por exemplo. Entendeu? Uma coisa que vai fazer mal para elas. Sim, é a situação da série. Exatamente, que é a situação da série. O menino escondeu um segredo ali, mas era um crime. Ele não contou para os pais, ele não contou para ninguém. Mas eu confio nas minhas filhas o bastante, confio na educação que eu dei para elas,
de saber que elas têm os segredos delas e que tem coisas que elas não vão querer contar para mim. Foda-se, tudo bem. Todo mundo é assim, tá? O segredo deles não é uma traição. Privacidade não significa desconfiança. Dentro de cada filho há jardins secretos que jamais serão totalmente acessíveis aos pais. E isso é saudável, tá? Isso é ótimo. Quer dizer que eles têm a própria privacidade, eles estão construindo a identidade deles. E nem todo mundo é um livro aberto, não é assim, tá? Respeitar esses espaços é reconhecer o seu papel. Não é vigiar, mas construir o quê? Um porto seguro, um lugar onde eles saibam que podem sempre voltar quando precisar. Isso é uma coisa que eu e o Thiago temos como premissa na nossa casa. A nossa casa, onde a gente estiver, eu e ele, nossa família, é um porto seguro para os nossos filhos. Não importa o que dê errado na vida deles. A gente sempre chega para eles e fala, você tem para onde voltar. Você pode voltar para casa. Tá? Você não conseguiu, você queria tentar, não sei o que, não deu, deu errado, namorou e separou, juntou e agora separou, não tem para onde ir, não tem dinheiro para bancar um lugar, foi viajar e me endividei, fiz um cálculo errado, e alguma bosta aí, e agora não tem onde ficar. Vem para casa, vem para cá. Vem para casa. Aqui em casa, sua família sempre vai ser um porto seguro para você. Não vai ser um lugar que eu não quero que você fique, que eu quero que você vá embora logo. É claro que eu quero que meus filhos voem e criem asas e criem a própria identidade, a vida deles e as escolhas dele. Mas é isso. O que eu sempre tive medo é, se eu errar na vida, não tem para onde voltar. Mas eu quero ser esse tipo de pai que vai sempre ser a pessoa, né? Sempre ser o porto seguro dos filhos. Exatamente. Eu acho que é isso. Ó, a gente está chegando na reta final aqui só para lembrar, Adolescência, essa série que está passando no Netflix, tá? 4 episódios de mais ou menos 1 hora de duração. De novo, a série é boa, assista, as atuações estão ótimas, não sei o que, tal, beleza. Mas mais do que isso, assista e se deixe incomodar, ainda mais você que é pai, mãe, enfim. Se deixe incomodar pela série. Porque ela vai causar incômodos. Em algumas pessoas talvez um pouco mais, em outras um pouco menos, tanto faz. Mas se deixe incomodar pela série e transforme esses incômodos em possibilidade de aprendizado na sua relação com seus filhos. Esse é o grande ponto. A gente quis gravar esse programa exatamente sobre isso. Menos para falar sobre a série em si, mas vai falar com o mas pai. sobre as discussões Exatamente. que a série pode permitir. De novo, você pode gostar ou não da série como peça de ficção. Foda-se. Ela não me responde isso. Às vezes ela não vai te trazer respostas. Às vezes as respostas você vai ter que encontrar. Exatamente, gente. Isso abraço, é uma coisa tá? muito importante também. Como pais, a gente fala, não existe resposta para tudo, tá? Outra coisa, você como pais vão errar. Vão errar, tá? Aceita isso. Vão errar. A decisão que vocês vão tomar vai causar feridas nos seus filhos, tá? Vai causar. Às vezes sem perceber. Vocês vão gritar quando vocês tinham que ouvir. Vão ser flexíveis quando vocês tinham que ser rígidos. Vão ser rígidos demais quando tinham que ser flexível. Exatamente. Tá? Então, assim, o que importa é você ter humildade para reconhecer esses erros, esses tropeços, sentar para eles e falar, eu, como pai, também erro, eu sou humano, eu também estou tentando fazer meu melhor. Me ajuda a fazer junto, tá? Me ajuda a fazer, me ajuda a te ajudar. É literalmente isso, me ajuda a te criar, né? E é isso, é reconhecer, reparar o que for possível, mostrando amor e também revela a disposição de aprender e recomeçar. E outra coisa importante também, você não é um protetor, não é um Deus protetor, mas não é o provedor, o grande provedor. Você é o companheiro de jornada do seu filho. Principalmente para os homens, tá? Cabe isso aí, viu? Exato. Sim, homens, escutem isso. Por mais que você queira, não vai poder evitar que eles sintam dor. Gente, não tem coisa pior para pai do que ver seu filho sofrer. Pelas decisões que eles mesmos tomaram. É muito difícil. E às vezes também não é nem pelas decisões que eles tomaram, às vezes é por algo que fracasso, eles, exatamente, isso. Fracasso, seja atendido pelas intempéries da vida, entendeu? O seu amor não é um escudo mágico que protege de todo mal, mas uma lanterna que ajuda a enxergar no escuro. Mesmo quando você não estiver por perto, nenhum pai ou mãe deseja ver um filho sofrer, mas a vida não poupa ninguém, né? E em muitos momentos a única coisa que você vai poder fazer é estar lá. Ele está presente.
E às vezes isso vai ser tudo que eles precisam, tá? Então, assim, não se cobre demais, mas esteja presente. Estar presente não é estar presente e falar, oi, filho, tudo bem? Como é que você tá? Tua comida tá pronta. E aí se vê 2 vezes por dia. Não, estar presente é conversar. É conversar sobre as coisas da vida, é conversar sobre filme, é conversar sobre arte, é conversar sobre doença, é conversar sobre morte, é conversar sobre... É isso, gente, é filosofar com a criança. Senta ali com a criança não, porque não é criança mais. Exato. A gente tem essa mania de falar que é criança, mas eles não são mais. Não são crianças, então eles podem ter conversas densas com você. Meu, é uma delícia conversar com adolescente, cara. É uma delícia, porque eles têm toda aquela coisa do mundo ser uma coisa nova, que eles ainda não sabem o que eles estão esperando, eles estão ali no limiar daquele passo e na frente tá escuro, sabe? Quando você se joga no espaço, sabe aquela... Quem assistiu Indiana Jones, A Última Cruzada, e nunca esqueceu daquela travessia que ele tinha que fazer sem enxergar o caminho. Gente, isso é adolescência. Ele não tá vendo lá na frente, ele não sabe, ele tá com medo. Ele não sabe se ele vai cair. Sim. Mas ele dá o passo de fé. E é isso, e a gente precisa estar lá falando, filho, vai estar tudo certo. As coisas vão se ajeitar. Você não, a Tina vive tendo altas crises existenciais. Eu vou ser um mendigo. Eu não vou conseguir me viver na vida. Porque, tipo, tá desconfiando das próprias decisões, tá com medo de um monte de coisa que tá vindo pela frente, medo do futuro. E quem nunca? Às vezes a gente também tem. Eu tô com ela e falo, filho, tá tudo certo, a gente vai estar aqui junto. Né? E isso é o que faz a diferença. É você estar junto com o seu filho. E isso é o que mostra na série. Por mais que você seja uma família, que bonitinha, unida, cachorro, pai, mãe, filho, às vezes você não está presente na vida do seu filho. E volto a dizer, assim, a última, rigorosamente última cena da série não tem diálogo algum e, no entanto, é devastador, assim, é de você arrebentar seu coração. Adolescência, a série está na Netflix para você pensar e repensar a adolescência. Que não é uma série, mas é uma fase foda. E outra coisa, ainda bato na mesma tecla com todas as letras, desde que uma criança nasce até ela adolescência, ela ser um jovem adulto. É preciso uma aldeia para criar uma criança. E quando eu falo aldeia, é preciso mobilização de toda a sociedade. De toda a sociedade. Esse ser aí, que está crescendo, é um ser que pode, sim, virar um serial killer, que pode ser cooptado pela radicalidade aí, da radicalização que existe nas redes, ou pode ser um cidadão incrível que vai fazer coisas incríveis para melhorar nosso mundo também. E isso depende da sociedade que está ao redor dele. Que às vezes um pai não consegue penetrar no coração do filho, mas um professor consegue. Sim. Um amigo consegue. Um pai de um amigo consegue. Um filme consegue. Sabe? É isso. É preciso uma aldeia para criar uma criança. Não, essa responsabilidade não é só dos pais, porque essa pessoa, esse adolescente, vai ser um cidadão, vai ser membro da sociedade, da nossa sociedade. Então a gente tem que tomar essa responsabilidade como sociedade, tá? Tá na hora de todo mundo parar dessa. Olha que ironia, tá na hora da sociedade parar de ser criança, né? E tomar essa responsabilidade para si. É todo mundo é responsável pelos seres que estão se formando na nossa sociedade, tá? Então, por mais que você tire a poeira aí do ombro e fale, eu não, tio de filho, não tenho nada a ver com isso. Não, mas você vai conviver com esse ser quando ele for adulto. Exatamente. Tá? E você, que é essa pessoa que odeia criança, odeia adolescente, espero que você leve uma como é que fala? Uma rasteira quando você for velho, de um adolescente. Adolescência. Netflix. Assistam e depois colhem aqui nas nossas redes sociais para dizer o que vocês acharam. Exatamente. E quem quiser conversar também sobre quem foi pai de adolescente, foi pai de criança pré-adolescente, que também é uma idade bem dificinho aí também, que é criança ainda, mas está ali mostrando as garrinhas da adolescência. Quiser conversar comigo, com o Thiago, estamos à vontade. A gente está aqui para falar com vocês. A gente não é psicólogo, não temos essa expertise. E nem a pretensão. Nem minha pretensão, exatamente. Mas é trocar mesmo
como pais de adolescentes e pais que gostam de ser pais, né? A gente adora ser pai, a gente adora ter nossos filhos por perto e é um privilégio maravilhoso a gente tê-los aqui fazendo parte da nossa vida e saber que eles estão seguros dentro da nossa casinha, por mais que o mundo seja inseguro lá fora, aqui eles estão seguros dentro do ninho. É isso. Momentos de Bizila, as suas dicas de filmes, séries, quadrinhos e discos. A gente vai agora, sim, vamos manter o nosso espaço aqui das nossas dicas culturais, mas não vamos falar de série, que a gente já falou, né? Enfim, falamos sobre uma série aí, basicamente o episódio inteiro, não era sobre a série, mas a partir da série, mas enfim, tá dada a dica. Mas vamos falar sobre os outros 3 itens aqui da nossas dicas culturais, do nosso momento de Bizila. A começar por um filme que é uma gracinha. Ainda está sendo exibido em alguns cinemas selecionados, mas já está bem próximo aí de chegar nas plataformas digitais também, que é o Flow, que é o filme que ganhou o Oscar de melhor animação. É uma animação da Letônia. Sem falas, eu acho que isso é... Assim, é um teste. Sabe aquela coisa que a gente estava falando ao longo do programa aqui, sobre o uso do celular e tal, não sei o que? É um teste para você não dispersar a sua atenção, porque o que está acontecendo ali na tela, ainda que seja em silêncio, ainda que sejam animais fazendo barulhinhos de animais, eles não falam, eles fazem barulhinhos de animais. O gatinho, ele faz barulho de... Ainda assim, é tudo muito significativo, você percebe claramente você entende, o que está acontecendo. Exatamente, você entende a fala dos animais, Exato. Muito legal isso. É muito legal, você sabe quando eles estão assustados, quando eles estão confiantes, quando eles estão com medo. É muito bonitinho, gente. É aquele filme, assim, de verdade, que a gente recomenda muito. E é um assim. filme que ainda deixa aquela premissa que eu aprendi com o meu pai e eu sempre falo, a natureza vai ser sempre soberana. A natureza vai ser sempre soberana. Então, assim, por mais que a gente ache que a gente está destruindo o mundo, a gente não está destruindo o mundo, não, porque o mundo vai continuar. Quem vai morrer é a gente, tá? Tá bom? A natureza vai continuar, ela vai arranjar um jeito de prevalecer, porque ela sempre prevalece. Mas a gente depende dela. O filme, inclusive, é uma animação que não tem seres humanos, né? O gato é um gato de verdade, assim, ele não é um gato antropomórfico, assim, um gato que anda em duas... Não, é um gato mesmo. Gatinho, um gato que igual que a gente tem aqui em casa, que fica de vez em quando aqui. Ele encontra com cachorro, com vários cachorros, inclusive, com uma capivara. Aquele bichinho que fica de pé, suricato. Não é um suricato. Já tivemos essa conversa, não é um suricato. Não, é o zubumafu, esqueci o nome. É um... Lêmure. Isso. Ele encontra com um lêmure. Assim, e é isso. É um filme tocante, a personalidade dos personagens está ali, é você assistir e se emocionar. Flow, tá? É lindo, gente. Propõe aí o orgulho nacional da Letônia. Ganhou até uma estátua. Pegaram a estatueta do Oscar, agora tá lá em exposição, as pessoas param para tirar foto do lado da estatueta do Oscar, de verdade virou uma coisa. Bonitinho. Bom, de quadrinhos a gente vai falar de um momento que era muitíssimo esperado e enfim aconteceu depois de toda aquela coisa, quem vai lançar, quem não vai lançar, bastidores, fofocas de bastidores, trocas de acusações. Na troca de acusação sou eu que estou colocando aqui isso para dar uma requentada, dar uma pimentada. Mas enfim aconteceu, enfim chegou Invencível, o quadrinho original que deu origem à série animada da Amazon, do Prime Video. Finalmente está sendo lançado, vou me corrigir, está sendo relançado, né, no Brasil, que ele já foi, o começo dele foi lançado pela HQM, a HQM Maniacs lá, né, que era uma editora que lançou Invencível e lançou o Walking Dead como Os Mortos-Vivos na época, né? Não chamava de Walking Dead, nem tinha nem previsão de ter uma série de TV. Mas eles não chegaram a finalizar o Invencível. O Invencível nunca foi lançado por completo. E agora tem essa promessa. É o primeiro fascículo, digamos assim, né? Que reúne lá, se não me engano, são 4 ou 5 edições, enfim, já está nas bancas.
Você pode fazer assinatura, né? Porque vão ser, ao todo, se não me engano, são 28 volumes vão ser para completar a série inteira. Você pode fazer assinatura com a Panini, não sei o quê. Tem que aproveitar que agora tá barato. Esse primeiro volume tá barato, R$19,90. Se você procurar na Amazon, no nosso link agora, né? O nosso link que tá em todas as nossas redes sociais, você acha até por R$17,90. Então, assim, esse primeiro volume, para você experimentar. E, assim, é uma história. O Kurt Busiek, que é o roteirista, fala logo, ele faz a introdução e ele fala uma coisa que eu acho perfeita. Que é assim, é uma história em quadrinhos de super-herói que não tem medo de ser uma história em quadrinhos de super-herói. Ponto. E o principal objetivo é mostrar como vou voltar agora no tema do nosso programa, um adolescente é um herói. Vai falar sobre a vida, sobre as descobertas, ele é um adolescente quase adulto, ele está saindo da adolescência, entrando na idade adulta, né? Mas, enfim, as dúvidas, a coisa de se comparar com o pai, porque o pai é tipo o Superman, é o maior herói da Terra, não sei o que, até que se prove o contrário, enfim, mas aí, né, você que está assistindo a série animada, você sabe do que eu estou falando, mas de qualquer forma, assim, a comparação que ele faz com o pai, vou ser tão bom quanto ele, não vou, e a minha mãe, as expectativas e o medo que a mãe tem, já tinha quando o pai saía para combater o crime, agora é o pai e o filho. Enfim, ainda que eu goste mais, na verdade, do traço do próximo desenhista, que virou o desenhista definitivo, né, até o final, o Ryan Ottley, que é, inclusive, a inspiração para o traço da série de TV, ainda assim, eu acho que super funciona, tá? É leve, é gostoso, é aquela história que você devoraria tranquilamente numa sentada. Invencível, tá sendo pela Panini Comics. E para encerrar, disco, a gente não poderia deixar de falar deste disco, que é o disco do Mayhem, a banda norueguesa, não, tô brincando. É o disco Mayhem da Lady Gaga, né? Ou seja, é aquele disco que muita gente estava esperando, porque é o retorno, na verdade, da Lady Gaga ao seu momento Lady Gaga. Lady Gaga foi muitas Lady Gagas ao longo dos últimos anos, inclusive na sua faceta de atriz, inclusive gravando lá com o Tony Bennett uma coisa mais jazz e tal. Gente, esse disco tá assim, é Lady Gaga do Velho Testamento. Sim. Eu costumo falar que esse é a Lady Gaga do Velho Testamento. Ela fez um monte de experimentação, ela fez cromática, ela fez disco de jazz, ela fez trilha sonora de cinema, que, vamos combinar, aquela bosta daquele filme do Coringa, a única coisa que presta é a Lady Gaga cantando. Sim, entendeu? Sim. Não no filme, mas ela cantando. Eu costumo dizer que a Lady Gaga aprendeu toda a performance com a Madonna, com certeza, né? Porque a Madonna foi a precursora de tudo isso. Mas se a Madonna cantasse 1/3 do que a Lady Gaga canta, não existiria a Lady Gaga, né? Porque ela tem uma voz absurda, cara. Stephanie Germanotta tem uma voz incrível. Ela tem uma textura maravilhosa. Ela tem uma voz potente. Ela sabe usar a potência da voz dela. E, esse disco, ele é inspirado em muita coisa que eu gosto, assim, tipo, muitas sonoridades que eu gosto. É inspirado em rock industrial, que ela já falou que é inspirado na Nine Inch Nails. Ela falou que acho que a principal inspiração do álbum era o rock industrial dos anos 90, com destaque Depeche Mode. Tem uma música que chama Garden of Eden, que na verdade foi uma das minhas prediletas do disco, junto com Abracadabra, óbvio, e a Disease, que são as músicas de trabalho que ela já lançou. Mas essa é a terceira música do disco. Essa é uma trinca, assim, vem tá, só musicaço. Só, meu Deus, o disco já começa com um disco. Eu sou velha, tá, gente? É um disco, né, gente? Vamos lá. Já começa com 3 hits, assim, um atrás do outro. Pau. Que começa com Disease, vem Abracadabra, vem a Garden of Eden. A introdução de Garden of Eden é igualzinha, sem brincadeira, a uma música do Depeche Mode chamada John the Revelator. Eu ouvi aquilo e falei, nossa, essa música, isso é Depeche Mode. Ainda tem outras sonoridades, além dessa mais eletrônica também, tem uma coisa mais suave, tem uma coisa meio melódica também.
A última música do disco é Die With A Smile, que é o dueto dela com o Bruno Mars. Que ela faz com o Bruno Mars, que é uma coisa bem romântica. Então tem vários estilos de música num disco só. Mas é primoroso, cara. É só hit, do começo ao fim. Do começo ao fim. É muito difícil você ver um álbum com tanta música boa num álbum só, assim, sabe? Quando você fala, você ouve o álbum, salva umas 3, 4. Não, esse daqui, é muito. Salva ouvir umas 10 músicas boas. É isso aí. Muito bom. Descasso, assim. Eu ainda fico esperando que The Beast, que foi a música que eu mais gostei do disco, faça uma versão metal dessa música, assim, porque a música tem potencial para isso. A própria Lady Gaga devia ter feito, inclusive, que ela já disse algumas vezes que ela não quer ser a Madonna, que ela quer ser o Iron Maiden. Então, assim, Lady Gaga, bota aí uma guitarra mais espinhosa nessa música, faz uma outra versão que merece. E fora o senso estético da Lady Gaga, que é uma coisa que outro dia estava conversando justamente, aí, ó, voltando a pauta voltando à pauta do original aqui do nosso episódio. Eu estava justamente conversando com a Tina, com a minha filha, sobre isso. De onde ela bebe, né? Das referências que ela tem. Desde kabuki até, tipo, Butô, de gótico, né? Tipo, ela bebe bastante disso. Nesse disco ela tá bebendo bastante. Dos anos 90. Sensacional, gente. As coreografias, os figurinos, toda a estética do disco é muito boa mesmo. Ela acertou pra caralho. Vai ter Torre de Viado em maio aí para ver Lady Gaga. No Rio de Janeiro, exatamente. Então, Mayhem da Lady Gaga, obviamente, já está aí em todas as plataformas. E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram como Imagina Se Pega no Olho e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá para ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que está entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.